Olá, mais um pouco sobre leitura dinâmica. A gente começa assim porque esse canal é sobre isso. E todo dia eu trago um vídeo diferente com uma lição para que você possa usar de imediato no seu dia a dia. Você já percebeu que tem gente que estuda pouco e tira 10, mal presta atenção na aula e o resultado dele está sempre os primeiros colocados? Então, qual é a diferença, entre aqueles que têm desempenhos acima do normal e às vezes nem ele sabe por quê, e outros, apesar de todo o esforço, horas e horas de dedicação, sempre bate na trave ou está sempre no limite, precisando de às vezes um pontinho, meio pontinho a mais para completar o mínimo que se exige, nas instituições de ensino. Fica aqui, hoje é sobre isso, como pensar e tirar, notas, ter um desempenho, como os gênios tiram. Qual é o segredo dos superdotados? Então, meu nome é James, estou no Guinness como o leitor mais rápido do mundo, participei de inúmeros programas de entrevista em todo o país e também pelos incríveis na National Geographic, onde todos os programas, ele é mundial, fui o único a mostrar desempenhos extraordinários com essa ferramenta que eu ensino, a leitura dinâmica com a compreensão automática. Então, qual é o segredo? Pessoal, o segredo está nas ondas cerebrais. Então, às vezes, você estuda numa onda fora da sintonia. Então, é exatamente como o rádio. Inclusive, você já deve ter percebido que quando você utiliza o rádio, quase ninguém mais usa por conta da nuvem, não é nem mais o pendrive, não é mais o CD, muito menos o disco. Disquete, ainda tem gente que nunca nem ouviu falar mais, se você nasceu até 15, 20 anos atrás. O interessante é que a maioria não sabe que para estudar você precisa sintonizar uma onda cerebral específica. Hertz foi o primeiro a medir as ondas e é através disso que você é capaz de colocar lá em 90 Hz de frequência ou 110, 120, 80, que são ondas curtas, e lá você consegue, ouvir a música da sua preferência. Se você não colocar a onda da rádio que você quer ouvir, você não vai conseguir atingir o resultado, encontrar a rádio que você deseja. Da mesma forma o cérebro. Então Hertz, que analisou as ondas, que depois foi utilizada no rádio e em outros equipamentos no planeta inteiro, utilizou, ou seja, nos deu o ensinamento de como medir, depois com a neurociência, as ondas cerebrais também. Por incrível que pareça, o cérebro também funciona com ondas hertzianas e é possível medi-las no que nós chamamos de ciclos por segundo. Então tem coisas que não sabemos, O pensamento é de Richard Bandler e John Grindler, os criadores da PNL, cuja frase hoje é utilizada para falar sobre a competência e a eficácia. Então tem coisa que você faz, mas tem coisa que você faz e funciona. Esse canal é sobre isso. Ferramentas que vão trazer eficácia na sua leitura e na sua capacidade de retenção. Então, vamos analisar as ondas cerebrais, podemos dividi-las em 4. Então, nós temos as ondas delta. Tem gente que tem dificuldade para manter o cérebro na onda delta. Se colocar os eletrodos conectados a um programa de computador, você vai medir e vai descobrir que quando está em sono profundo, o cérebro fica entre 0,5 a 3 Hz por segundo. Então, inclusive, aparecem lá os gráficos. Então, ele é mais devagar, Então, ele vai bater de meio, batendo aqui no 0. Vamos colocar lá para cima dos 25 Hz. Eu vou explicar depois como é que funcionam os outros. Se ele bater aqui, entre meio, no máximo na altura de 3 Hz por segundo, você está dormindo. É claro que essa frequência não interessa aos concurseiros, nem àqueles que estão fazendo doutorado, mestrado, ou uma simples, após a sua conclusão da graduação, uma pós-graduação, simplesmente quer melhorar suas notas, talvez o Enem ou a B,
então os desafios das avaliações do dia a dia. Apresentação de trabalho, palestra, às vezes você é coach, então pastor, líder espiritual. Você precisa estar falando, estudando muita coisa e tendo que lembrar e usar no tempo ou no momento ideal. Então essa não é para nós. Apesar que se você não dorme, você não consegue criar a memória a longo prazo. Então primeiro a informação entra para o hipocampo, quando você dorme, está entre meio a 3 Hz, o hipocampo decide se a memória fica no inconsciente ou se transforma numa sinapse consciente para você usar quando precisar, na hora que der. Depois dessa vem a frequência θ. Então quem aqui não conhece um sonâmbulo? Entre 4 a 7 Hz, ou ciclos por segundo, um pouquinho mais rápido, você está acordado, mas você não sabe que está acordado. É entre o acordado e o dormindo. Quem nunca ouviu falar daquele que faz regime e depois sonâmbulo, né, vai lá na geladeira, né, na madrugada, claro, no horário que a gente está dormindo, come e no outro dia, né, não sabe que comeu, alguém viu e contou, ele diz, não fiz, mas fez. É porque o estado alterado de consciência θ, o fenômeno do sonambulismo, né, lhe permite executar tarefas só com o inconsciente. Então é o estado dos grandes gurus, dos místicos, daqueles que fazem meditação transcendental, é o famoso estado alterado de consciência, permitindo inclusive a manifestação de fenômenos psíquicos. Não é o nosso caso, vamos passar por essa, tá bom? Então, a próxima, sim, essa é a frequência dos gênios. Então, qual é o segredo? Enunciado no início desse vídeo, o segredo é você ser capaz de manter o cérebro em alfa. Então, o que é o alfa? O alfa é quando você está entre 8 a 14 Hz. Uau! Então, me ensina aí. Eu já sei que eu tenho que entrar em estado alterado de consciência nível alfa. Como é que eu fico em alfa quando eu estou estudando? Nós temos dois tipos de alunos. Os hiperativos, que são aqueles alunos que não conseguem ficar quieto, ele senta para ler, fica com sede, né? Aumenta a fome, ele fica inquieto, quer olhar o celular e o que está acontecendo em volta. Eu vou falar sobre essa frequência daqui a pouco. Ou o hipoativo, é aquele que começa a ler 1, 2, 3 páginas, já está dormindo. Tem gente até, né, que já lê deitado, né? Se sentir sono, ele já está no lugar certo. Então, a frequência alfa é diferente. Você não está exteriorizado como no hiperativo. E você também não libera sono, né, por má respiração e também por estar com uma frequência cerebral muito diminuída. Quando você está em alfa, você está altamente concentrado no que está lendo ou executando funções cognitivas internas, como o do self-talk, a conversa consigo mesmo, né? Como, por exemplo, a elaboração do pensamento ou da construção dos insights. Então, quando temos um insight, um background, quando temos aí um brainstorm, nós estamos em estado alfa. E o interessante é que quando você está em estado alfa, você costuma esquecer onde colocou a chave, você sai para fazer uma coisa no meio do caminho, esquece, volta, aí lembra, vai de novo. Einstein tem um caso típico de que ia para o ônibus, esquecia a carteira porque ficava em estado alfa, alterado de consciência, muito interno e não prestava atenção no externo. E aí, por 2, 3 vezes, ele tinha que voltar para pegar a carteira, até que o cobrador, que já o conhecia, ele pegava o ônibus no mesmo horário, dizia, a gente já lhe conhece, doutor Einstein, fica aí, amanhã o senhor paga de hoje, né, e a próxima. Então isso acontecia porque ele tinha uma memória fraca? Não. Porque era desatento? Não. Mas porque o estado alfa, né, te inibe das percepções que estão à sua volta. É o que a gente chama de indivíduo que está no mundo da lua. Todo gênio tem dificuldade para achar a carteira, a chave, né? Às vezes esquece o horário, mas é porque ele está tão preocupado com a elaboração mental que se distrai com o ambiente externo. Esse é o segredo.
E como é que eu entro em alfa? Existem várias ferramentas, desde as medicamentosas, suplementares, até, né, exercício físico, respiração, yoga. Mas você também pode simplesmente utilizar a música. Você pode usar o barroco. Eu tenho aqui no meu canal vários, né, vídeos com músicas que aumentam a inteligência. Então eu vou lhe mostrar aqui um, por exemplo. Aqui, ó. Esse aqui, tá? Esse vídeo que a gente tem aqui no canal é Sebastian Bach. É um barroco com som binaural. Você vai ver um barulhinho de fundo e sons da natureza. Então você pode ir lá no canal e simplesmente estar utilizando isso aqui, ó. Se você ouvir ao som do mar, se você utilizá-lo, assim como vários outros que eu tenho no canal, e ouvir quando estiver estudando, o seu cérebro vai se readaptar e naturalmente entrar em alfa. Depois vem o beta, é quando eu dirijo, atendo as pessoas, estou exteriorizado. Esse é aquele chamado de cidadão atento, detalhista, né? Ou seja, ele é bom no que diz respeito ao trato com as pessoas. E depois o estado gama é quando você faz ginástica, está agitado. O beta vai de 15 a 24 e o gama acima dos 24 Hz ou ciclos por segundo. Esses vídeos eu estarei aqui diariamente, já venho fazendo há mais de 2 semanas, é para te ajudar a chegar, tá? Aprender a chegar às 1000 palavras por minuto com mais de 70% de retenção. Nós temos uma mentoria em grupo. Imagine a possibilidade de, com todos os alunos, receber um aulão, não é? Uma vez por semana por tempo indeterminado. E esse mês estamos em promoção. Você vai adquirir meu material. São 5 livros que eu mando para você em PDF. Você os utiliza durante a aula, né? Paga uma taxa simbólica e participa, né? Além dos aulões, além de ter o material, de um grupo VIP no WhatsApp com todo mundo reunido para tirar dúvidas durante a semana sobre a lição que você aprendeu ao vivo e está praticando em casa 10 a 15 minutos por dia. Então venha participar conosco, permita-se ler um livro em 1 hora, entender o que lê, memorizar o que é importante acima dos 70%. Se você continua fazendo as mesmas coisas, só vai obter os mesmos resultados. Venha fazer algo diferente, coisas que talvez você nem saiba, que não saiba. E eu estarei aqui, né? Se inscreva no canal, ative o sino, se possível dê um like, se você gostou. E eu estarei à sua disposição no meu WhatsApp, que é 619-9347-2125. Estará aqui abaixo nas descrições do vídeo. Espero amanhã.